como estilizar seu aplicativo para o tema Day Night ou Dia e Noite em Compose aqui dentro do Android Studio. Para você ter uma paleta de cores como essas aqui que você deve estar vendo lá na lateral. E aí, sabereis fazer? Vem comigo que eu vou te ensinar. Na aulinha de hoje, pessoal, nós estaremos dando continuidade aos dois vídeos anteriores. Se você não viu esses dois vídeos, sugiro fortemente você dar uma olhadinha neles, que eu vou deixar eles aqui, os cards aqui para você dar uma olhada, que foi o seguinte: como a gente fez o setup do projeto, a gente aprendeu a criar um GitHub, a gente aprendeu a criar um repositório, a gente aprendeu a criar um projeto e fazer o upload para esse repositório de duas maneiras distintas. Vou deixar os cards aqui para você olhar na sequência. E no vídeo em seguida a gente olhou também como a gente cria essa pastinha aqui, essa pastinha de build source, para a gente aprender a fazer gerenciamento de versões, caso a gente tenha algum projeto multimódulo, certo? Que não é esse caso aqui, mas eu achei isso muito pertinente, faz parte da configuração, porque isso é uma coisa que você vai esbarrar muito no seu dia a dia por aí afora. Na maioria das empresas que eu trabalho, todos eles têm um ou outro módulozinho a mais, então você vai precisar disso. Então você vai ver isso, se alguém mandar você fazer, você vai ficar sem saber, vai ficar perdido se você nunca fez isso uma vez na vida. E tem um vídeo que explica isso, vou deixar o card aqui também para você olhar na sequência, muito bacana esses dois vídeos, certo? Mas bem, hoje o que é que a gente vai fazer? A gente vai estilizar o nosso app, certo? A gente vai bater a estrutura do projeto de cabo a rabo rapidinho para a gente entender como é que ele está estruturado, diferentemente de um projeto que é baseado em XML ainda. E aí a gente vai criar dois temas, um para dia e um para noite, com essa paleta aqui de cores que você deve estar vendo aqui na lateral, que a gente vai customizar ela, certo? Você vai entender como é que a gente usa isso na prática, que é muito bacana. Porque quando a gente cria um projetozinho Hello World, um projeto padrão aqui da Google, ele não traz muita coisa não, certo? Ele não vai muito além do normal. E geralmente na prática você vai precisar de uma coisa que vai um pouquinho além disso. Vai precisar de umas cores customizadas também, tudo mais tal. Então isso aqui vai te ajudar bastante. Vamos começar agora pela estrutura do projeto, certo? Vamos tentar entender como é que esse projeto está estruturado. Quando você cria um projeto aqui, um projeto Compose, a primeira coisa que você percebe é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que ele não tem mais aquela pastinha de XML, tá vendo? Não tem mais aquela pastinha de layout, você não vê mais nenhum layout por aqui, ó. Se eu for abrindo isso aqui, ó, você não vê nada disso, certo? A gente continua tendo um arquivo de cores, strings e theme, mas o resto, ó, não precisa mais, foi tudo embora. Outra coisa bacana que a gente percebe, que se a gente abrir aqui, ó, deixa eu abrir aqui rapidamente a tela principal para a gente, é que a gente vai ter um pacotezinho que se chama UI.theme, que é onde a gente vai ter tudo relacionado a tipografia, a cores, né? Dia e noite, a gente vai ter coisas relacionadas a shape e que mais? E a tema também, ó. São essas quatro classezinhas que ele cria para a gente padrão. E foram essas que eu modifiquei para o vídeo de hoje, certo? Para a gente dar uma olhadinha nisso aí. O que mais que a gente tem? Quando a gente abre a nossa Main Activity, uma coisa interessante de se ver é que ela não tem mais aquele set content através do XML, tá vendo aquela classe r.layout, lá, e pegava as coisas e jogava para dentro, né? Não tem mais isso, a gente faz a atribuição direto através desse método aqui. Deixa eu aumentar para você, porque eu sei que você está olhando do celular, para ficar bem bacana e você já deixar seu like e subscribe, certo? Porque a ideia do canal aqui é até agregar valor. Então você perceba que aqui, ó, no onCreate, dentro da minha Main Activity, o que é que eu tenho? Um set content, que é um método novo, né, que foi disponibilizado para a gente, onde a gente pode setar os nossos composables, ou seja, as nossas unidades ou os nossos componentes, né, que é assim que a Google estruturou isso, são componentes, vários componentes, né, que a gente vai estruturando um a um. É isso que a gente faz aqui. Já eu chego a isso aí e entro mais em detalhes, por que isso é importante, como é que a gente faz e tudo mais tal. Mas de antemão, acho que o mais importante aqui, logo de cara, é eu abrir o meu Build Gradle para a gente dar uma olhada de como eu estruturei ele e o que foi que eu alterei para você ficar na mesma página. Vamos lá, deixa eu abrir ele aqui. Isso aqui você deve ter visto nos vídeos anteriores, tá? Que foi o vídeo onde eu expliquei questão de versionamento, de extrair isso aí para aquela build source, lá. Então não vou me repetir para não ficar cansativo para o pessoal que está me acompanhando. Mas tem alguns detalhes aqui que eu alterei que eu não cheguei a comentar. Um deles foi esse daqui, ó. Eu alterei para a versão Java 11 porque ele instancia esse projeto apontando para a versão 8, tá? Então eu coloquei aqui a versão 11, que é a mais nova, coloquei o target aqui para 11 também. Isso aqui, ó, quando você cria um projeto Compose, ele já faz automaticamente. Aquela flag do View Binding a gente não precisa mais, isso ficou obsoleto com Compose, a gente vai entender isso já. Deixa eu aumentar aqui de novo para a gente ver bem legal isso até do celular, se você está vendo do celular. Aí, o que mais que eu alterei aqui, ó? Vamos lá, alterei isso aí, alterei isso aqui.
E aqui, ó, eu só organizei as minhas dependências de uma maneira lógica para eu entender, separar isso logicamente, para quando eu bater o olho, ou você bater o olho que está me acompanhando, já ficar claro para você que a gente está falando aqui das dependências do aplicativo, aqui a gente está falando das dependências de teste, aqui dos testes de UI, né, no caso, e aqui alguma coisa relacionada a debug, certo? Se você precisar, aí a gente separou assim, separei em blocozinhos. Bem, dito isso, vamos para o que interessa. A gente vai tratar agora o que? De tipografia, a gente vai tratar de tema dia e noite, certo? Que é o que importa para a gente e é o que é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer quando a gente começa com a nossa aplicação, né? Porque hoje em dia um aplicativo sem day e night já fica até feio, né? Porque todo mundo quer usar dia e noite, né? Você está de noite, você quer usar um tema mais escurinho, você está de dia, você quer um tema mais claro, ou vice-versa, vai depender muito do gosto do usuário. Mas bem, vamos abrir aqui o nosso arquivo de cores, que é aqui onde a gente define as nossas cores para dia e para noite, certo? Quando a gente cria o projeto, logo de cara, ele traz umas opções para a gente aqui bem simplórias assim, né? Ele diz assim, ó, tem um arquivozinho de cor, né? Dia e noite, que ele chama de Dark e Light, e aí ele atribui umas 3, 4 cores e comenta o código e dá a opção de você sair sobrescrevendo mais cores. O que é que eu fiz aqui pra gente? Eu trouxe, ó, deixa eu aumentar aqui de novo para ficar bem bacana para você que está do outro lado da telinha, não ter desculpa e deixar seu like e subscribe, porque eu sei que você está olhando do celular. Vou fechar isso aqui também para ficar melhor ainda. Perceba bem o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu criei uma variável que se chama Light Material Colors, onde eu pego aqui as cores, ó, tá vendo? E saio atribuindo a elas a primary variant, on primary e por aí vai, atribuo várias cores a ela e defino que isso aqui vai ser as minhas cores do tema light, certo? O tema dia, vamos dizer assim. Que eu coloquei até aqui em português para você, ó, tá vendo? Cores para usar durante o dia, certo? A mesma coisa eu faço aqui, ó, para dark, certo? Eu chego aqui, crio uma variável que se chama dark material colors e aqui também com um comentáriozinho, cores para usar à noite, certo? Para fins didáticos e para simplificar aqui, para não ficar um vídeo muito extenso e muito complexo, eu fiz apenas um copy-paste e coloquei as mesmas cores. Obviamente, num tema de dark, você vai colocar umas cores mais escuras, certo? Mas você já vai ter, ó, de antemão um ponto de partida, certo? Um direcionamento. Importante ressaltar aqui, ó, no finalzinho, ó, você colocar isso aqui, ó, is light false, certo? E observe que aqui, ó, nesse outro aqui, ó, is light está true, porque aqui eu estou indicando mesmo que a gente está num tema, né, de dia ou num tema de noite, certo? Aí agora que vem um pulo do gato, vê que bacana isso aqui. Por isso aqui, só por isso aqui já vale um like e um subscribe, tenho certeza. Vê só, eu estou criando uma classe aqui porque, vê bem, muitas vezes aquele tema que a gente criou, que é o tema padrão, que você não tem mais variáveis do que essas aqui, ó. Você tem o primary, você tem o secondary, background color, e pronto, terminou, certo? Agora suponhamos que você tem um corporate identity na sua empresa, onde alguém de UI UX chega e diz, não, mas a gente precisa de algumas cores adicionais, porque tem isso aqui, tem aquilo ali, e a gente precisa distinguir isso, né? A gente precisa de outras cores para dar um corporate design mais completo, sei lá, não sei, seja lá qual for o motivo, certo? Para isso, a gente tem a opção de criar uma classezinha aqui, ó, que se chama Extended Colors. E o bacana dessa classe aqui é que a gente tem como estender, como complementar as cores padrões. Imagina que você tem agora, né, o seu Material Theme, que tem certas cores, que são essas cores aí que a gente acabou de ver. E aí você precisa de umas cores adicionais, umas cores auxiliares. Eu deixei até comentado aqui para você entender, ó, uma classe base que vai estender as cores do material, tá vendo? Com cores auxiliares, que vão além do normal, que para atender realmente ao Corporate Identity, o design, né, da sua empresa, certo? Para isso eu fiz isso. Aí eu defini algumas poucas cores aqui, mas para você ter um ponto de partida, porque o ideal aqui é você ter um ponto de partida, certo? Porque aí depois você desenrola o resto. Essa é a ideia do canal, certo? Aí vê bem, eu coloquei algumas cores aqui, ó, branco neve, Deep Ocean, né, que seria um azul bem escuro, Sky Blue, Night Blue e o Dialog Background. São essas cores que eu defini, que eu denominei aqui para mim, que geralmente o time de UI UX dá esses nomes assim bem interessantes, né? Você coloca esses nomes aí e bem. Aí aqui, ó, você vai ter, essa aqui foi a classe que você definiu que vai ser seu padrão, certo? Essa classe vai ser meio que a régua, certo? Aí você vai ter aqui, ó, o Local Extended Colors, que você usando esse método aqui, ó, Static Composition Local Off, você vai meio que pegar essa sua classe aqui, ó, tá vendo? Essa sua classe aqui vai criar uma instância dela com as cores
não especificadas. Por quê? Porque no ato da criação, você ainda não sabe se você está criando ela para dia ou para noite. Então, você vai fazer isso depois, certo? Você cria essa variável aqui, todas elas com as cores não especificadas, tá vendo? Está aqui, unspecified. E aqui embaixo, agora vem o outro pulo do gato, você vai criar duas variáveis, uma para light e uma para dark, do mesmo jeitinho que você criou lá em cima, só que elas são extended também, porque eu quero dar a entender que a gente está usando aqui cores auxiliares, certo? Então, por isso o extended aqui, onde você sim agora vai pegar as cores ó, e vai atribuir aqui, ó, porque aí você sabe quais cores você quer dar aqui para o tema light e quais cores você quer dar aqui para o tema dark. Aqui eu coloquei umas coresinhas diferentes, tá vendo? Até uns escurozinhos aqui, ó, só para você entender certo lance, para onde é que a gente vai, qual é a ideia por trás disso. E aqui coloquei em português também para facilitar para vocês, que são cores auxiliares que vão além do padrão, certo? Aqui para dark e aqui para night. Bem, a gente fez isso, a gente só fez a definição. Deixa eu diminuir agora um pouquinho aqui o tamanho disso daqui, para a gente ver um pouquinho melhor do todo, certo? A gente tem, ó, é tudo bem simples, tem uma classe base, aí a gente criou aqui uma classe local, criou uma variável local, que estão com valores unspecified, ou seja, indefinidos, e a gente tem duas variáveis aqui, para dia e para noite, que a gente vai usar no ato que a gente criar o nosso tema. Aí eu vou recriar essa variável aqui, e vou reatribuir os valores que eu inicialmente instanciei como unspecified, certo? E aí eu vou pegar, dependendo do meu tema, se eu vou estar no dia ou na noite, vou pegar esse conjunto de cores aqui ou esse conjunto de cores aqui e vou atribuir aqui. Por que que a gente faz assim? Porque com essa variável a gente vai ter acesso às cores através de um atributo que o próprio framework já disponibiliza para a gente, que se chama .current, ou seja, corrente, né? Ele vai dizer, me dá as cores corrente. E aí ele sabe quais são as cores correntes, porque a gente setou dependendo do nosso tema, se era dia ou se era noite no ato da criação, certo? Bem, até aí batemos as cores, temos as cores principais para dia e para noite e temos as cores auxiliares para dia e para noite, certo? Aí agora a gente vai ver isso na prática. Só que antes disso, vamos dar uma olhadinha nos outros componentes. A gente tem também shapes. Shapes eu não alterei porque é algo super simples. Eu vou até dar um zoom aqui para você ver melhor. Onde eu tenho aqui, ó, eu denominei até Default Shapes, onde eu tenho Small, Medium e Large, que tem apenas, vamos dizer assim, as bordas arredondadas, certo? Com 4 dp. Não vi motivo para mudar isso ainda. Talvez mais para frente surja algum caso de uso que a gente chegue a mudar isso aí, certo? Só um detalhe agora, um adendo que eu acho que eu esqueci de falar para vocês, que é o seguinte, as cores que a gente definiu, que a gente usou lá para dia e para noite, obviamente você vai ter que definir isso dentro de cores, tá? Para isso existe esse arquivo aqui, ó, colors.xml, vou clicar nele e aqui estão as cores, tá? Vou até dar um zoom aqui para você ver. Foram essas as cores que eu defini, tá? Estão aqui definidas para você poder consultar e as cores adicionais estão aqui também. As cores para night, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, seriam definidas aqui, tá? Para não estender muito o vídeo, que esse é um vídeo didático, eu não quis apenas fazer um copy paste, né? Você poderia pegar isso aqui, copiar isso aqui embaixo e aí adicionar suas cores para noite também, tá? Só para o vídeo ficar completinho aí para você. Bem, a gente olhou agora os default shapes, vamos dar uma olhadinha agora na tipografia. A tipografia, ó, tá vendo? Ele cria aqui para mim, ó, quando a gente instancia aqui o projeto, né? Quando a gente cria o projeto pela primeira vez, e aí ele cria, que ele denomina isso, acho que se chama apenas typography. Eu alterei isso para App Default Typography, para dar a entender que é o default, o padrão da tipografia, e ele dá aqui, ó, tá vendo aquilo que eu comentei para vocês, ele comenta-se algumas coisas que você pode sobrescrever também, alguma tipografia referente a botão, a caption e por aí vai. Eu deixei isso aí padrão. E aqui eu criei também um arquivo adicional de tipografia, onde a gente pode customizar isso de acordo também com a necessidade da sua empresa. Vamos supor que você tem a definição padrão e em alguns momentos você vai sempre ter uma exceçãozinha, um textinho ou outro que vai ser diferente, e aí você não quer alterar uma coisa padrão para dois textos, certo? Então, para isso você cria esse tipo de coisa aqui, essa classe aqui, onde eu tenho, por exemplo, o H1, o H2, onde eu copio aqui, ó, tá vendo o H4 do próprio do Material Theme da Typography. Aí eu adiciono uma cor que eu desejo e digo que esse cara vai ser agora bold, por exemplo. Aí eu posso usar isso na minha aplicação em momentos oportunos. Mais para frente a gente vai ver como a gente faz uso disso aí.
Mas para você entender por que isso está aqui, tá? É uma maneira de se fazer para você poder acessar através de um object aqui, né? Você pode chegar, digitar lá o nome dessa classe, .h1, e aí você já pode usar isso nos seus componentes também. Pronto. Agora que a gente viu a typography, que a gente viu aqui um tipo de tipografia, vamos dizer assim, customizada, vamos dar uma olhadinha no nosso tema mesmo, certo? Que é onde a gente vai usar, que é a parte interessante. Para isso eu vou fechar isso aqui para a gente ganhar mais espaço. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Deixar as letras bem grandes. E aqui você está vendo aqui já na lateral, isso aqui foi um preview que eu fiz para a gente poder enxergar as cores de maneira melhor. E botei aqui até os títulos delas para a gente poder identificar. O primer está referenciando essa cor aqui agora, esse laranjinha, né? Esse primary variant está referenciando o amarelinho e por aí vai. O que é interessante aqui? Eu falei para vocês que na hora que a gente cria o tema da gente, ó, tá vendo aqui, ó, eu denominei ele Compose Arsenal Theme, a gente tem que passar para ele, indicar para ele se ele está no tema de dia ou de noite. Para isso a gente usa uma flag ou um método já disponível aqui, ó, do próprio framework, que ele já traz true ou false para isso. E aqui no content a gente vai passar realmente o nosso conteúdo, né? Que isso vai ser quando a gente estiver na main activity, a gente vai passar isso aí para ele, que é o conteúdo que vai ser exibido com esse tema. Aí a gente vai pegar agora, tá vendo aquelas cores que a gente definiu, a dark ou a light, dependendo desse booleano aqui, ó, que é passado aqui. E aí eu atribuo isso aqui, ó, aqui embaixo, ó, que são as cores estendidas, certo? As cores adicionais. Por quê? Porque eu vou pegar aquela variável que eu falei para vocês, que a gente criou ela, tá vendo, com valores padrão, tá vendo ela aqui, ó, com valores padrão, e agora sim a gente vai popular ela com os valores corretos, porque eu falei para vocês que dependendo de como eu vou instanciar a minha aplicação, se eu vou instanciar ela em dia ou em noite, né, ou se eu alternei lá na configuração, ele pega isso aí e atribui aqui a ela. Aí ele vai pegar através dessa nomenclatura aqui, ele vai dizer provides extended colors, tá vendo? Ele pega essa color aqui e vai atribuir os valores a essa variável aqui. Com isso eu vou poder acessar ela aqui embaixo, ó, tá vendo? Através do ponto current que eu falei para vocês, que é corrente, cores correntes, que são as cores customizadas que eu vou dar acesso a ela através de um object também, onde eu posso digitar o nome da minha classe, no caso vai ser Custom Arsenal Theme, e posso, através de ponto colors, custom colors, aqui, ó, acessar essas cores novas que eu mesmo defini, certo? Só para você entender isso aí. Aí depois disso eu vou realmente pegar aqui, ó, instanciar o Material Theme, passando as cores que eu criei, que é aí sim onde a gente vai usar as cores que a gente definiu logo no início, que eu mostrei para vocês. Vou dar um pulinho aqui dentro dela para você ver também, são elas aqui, ó, essas cores padrões aqui, certo? Que a gente criou, tá vendo? Ó? Uma aqui para light, tá vendo? E uma aqui para dark. Isso a gente vai criar dependendo da flagzinha, que também é passada por referência aqui em cima, tá vendo essa flagzinha aqui, ó, dark theme. E aí se for dark, a gente vai usar dark, se for light, a gente vai usar light. E aí a gente atribui aqui também, ó, por isso que foi importante a gente bater isso antes, a gente vai atribuir aqui agora o default typography que a gente criou e o default shapes que a gente criou também, certo? E aqui o conteúdo é apenas a gente está meio que delegando, né? A gente está passando o conteúdo para o tema, porque o tema é como se fosse, vamos dizer assim, uma composição mesmo, entendeu? A gente tem a aplicação e aí tem um tema que está por cima e ele sai herdando as cores, né? Todos os componentes saem herdando tudo que é cor para todos os componentes que ficam abaixo disso aí. Por isso que ele é organizado assim dessa maneira. Pronto, aí a gente fechou agora a parte de tema, né? Vamos dar uma olhadinha agora na nossa Activity para ver como é que a gente usa isso na prática. Para isso, eu estou usando um exemplo aqui que eu peguei, que é um scaffold. O scaffold, o que é que ele faz? Esse componente aqui, ó, deixa eu aumentar aqui de novo. Esse scaffold é muito bom porque ele já traz meio que uma estrutura para a gente pré-pronta, onde a gente já tem o top bar, ou seja, que seria aquela barrinha lá de cima, a toolbar. Ele tem o bottom bar, tá vendo, que seria aquela barrinha de baixo de navegação. Ele tem um corpo, ele tem uma opção de botar um floating button aqui também, ó. Tem como colocar um drawer também, que ele já vem assim de casa com ele. E várias coisas bacanas que a gente vai ver isso mais para frente. Tá ele aqui, ó, o drawer, também que eu coloquei apenas com um textozinho, a gente vai ver já já. E aqui, ó, é onde a gente vai criar realmente o nosso home screen, que vai ser aquilo que vai ser exibido dentro desse scaffold, certo? Esse home screen, se você der uma olhadinha, ele tá aqui, ó, tá vendo? Tá vendo ele aqui? Eu criei ele aqui embaixo. Aí nele eu coloquei o quê? Eu coloquei apenas o textozinho padrão que a própria Google me criou quando eu criei esse projeto aqui.
que ele está dizendo, exibindo o nome, né? E eu passo o nome aqui, ele vai dizer Alô Compose. E aqui embaixo eu coloquei um toastzinho em cima do botão para quando você tocar no botão, algo ser exibido para você, certo? Então é um texto e um botão que vai ficar centrado na tela. Como é que esses dois componentes estão estruturados? Super simples também, ó, isso aqui é o padrãozinho. A única coisa que você tem que se atentar, que você tem que anotar aqui com Composable, certo? Se você criar uma função e não anotar assim e tentar usar ela como se fosse Composable, ele vai reclamar, mas você percebe isso logo. E aqui, ó, o nosso text button, onde eu tenho um botão. Esse botão tem uma ação que eu passo por referência aqui, tá vendo? Para eu poder reutilizar esse componente. E o textozinho. Esse texto eu podia até passar também, ó, por referência. Aí esse componente vai ficar reusável, que essa é a ideia de Compose, a gente poder reutilizar componente. E aqui eu tenho um preview apenas do Grit, né, que foi também o preview padrão que ele me trouxe quando eu criei o projeto e que eu deixei aqui só para fins didáticos para você entender como é que isso funciona. E aí quando a gente instancia essa aplicação, tá vendo? Quando a gente pega aqui, instancia essa aplicação, ele vai pegar, vai setar esse content e aí ele vai pegar o nosso theme, tá vendo? Por isso que foi importante ver o theme primeiro. E aí ele vai passar o content para o theme, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? Aí esse content, quando ele é passado por theme, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele é passado aqui, ele é atribuído e aqui é todo renderizado e todas as cores são herdadas e são distribuídas assim para todo o aplicativo. Um último detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês é essa paleta de cores aqui nessa preview que você deve estar vendo aqui na lateral, que eu quero mostrar para vocês como foi que eu fiz e como isso é bacana se você fizer assim, porque aí você fica vendo as atribuições das cores, você sabe que cor está atribuída a que tipo de variável, certo? Isso é muito bacana. E isso a gente vê aqui embaixo, ó, quando eu criei o meu tema aqui da minha aplicação, aqui embaixo, ó, isso aqui eu expliquei para vocês, né, que é como você acessar depois as cores auxiliares, né, que a gente vai usar isso mais para frente também. Aqui embaixo eu criei o preview, tá vendo? Ó? Preview para visualizar melhor as cores. Deixa eu até em português aqui para facilitar para você, por quê? Porque a ideia do canal é te agregar valor, então deixa teu like, teu subscribe, que tu vai te lembrar de mim quando tu precisar disso. Aí você vai criar aqui, ó, dois previews, certo? Eu coloquei aqui, ó, dois previews, tá vendo? Um para dark e um para light, certo? A única diferença do light para o dark é essa atribuiçãozinha aqui, ó, esse booleano aqui que você atribui. Obviamente eles estão iguais aqui agora, porque lembra que no início eu defini as mesmas cores tanto para light como para dark. No seu caso seria diferente, você atribuir para dark outras cores, certo? Fica aí a dica. Mas aí você já tem dois exemplozinhos, dois pontos de partida, onde você vai ter já a exibição e você vai ver as cores, fica muito bacana. Você já bate o olho e já pode comparar com aquilo que o time de UI e UX especificou. E aqui, ó, tá o exemplo de como eu fiz isso. A gente criou uma color list, cria um column, vamos dizer assim, uma coluna, onde a gente mapeia aqui, ó, dá um nome e dá a cor, tá vendo? Nome, cor, nome, cor, nome, cor. E aí a gente faz um for aqui, onde a gente cria, né, um row, no caso a gente cria uma linha, dentro dessa linha a gente coloca o texto e a cor, o texto e a cor, o texto e a cor, que é isso que eu faço aqui, ó, nesse for aqui, tá vendo? For each, pego aqui, ó, o texto e a cor e saio atribuindo. Foi assim que eu resolvi essa questão aí, para você ter isso de uma maneira bem simples, mas bem elegante, bem bacana de se ver. E aí, valeu ou não valeu ter chegado aqui até o final? Deixa teu like e subscribe, porque tu vai precisar disso, eu tenho certeza que tu vai lembrar de mim. Eu falei para você que você ia poder pegar o código 0800 aqui desse GitHub bonitão. Então vamos dar uma olhadinha nesse GitHub para não ficar devendo nada a você, certo? Deixei até um jeitinho de como você dar um like aqui, deixar uma estrelinha para mim, porque se você curte esse projeto, me dê esse reconhecimento chegando aqui, onde eu tô com o mouse over lá em cima, ó, e tá com estrelinha aí, porque você me dá aquele reconhecimento que isso está te agregando valor, que é um conteúdo valioso, que eu devo continuar trazendo conteúdo dessa maneira aqui para você, certo? Se você quer fazer network, não me canso de dizer, tem dois links bacanas aqui, um para o Telegram, para você ter um contato mais direto à minha pessoa e aos outros membros de lá do grupo também, e aqui o link para o Discord, onde você vai ter um conteúdo mais elaborado, mais seleto, mais organizado, que você vai poder usar também durante seu desenvolvimento, certo? Durante sua carreira. E aqui a nível mais de System Design, um tech blog que eu estou começando agora, que se chama Bug on Software, que eu estou tentando desmistificar desenvolvimento de software, analisando problemas vivenciados na prática, coisa que você não vai encontrar por aí em faculdade nenhuma, certo? Realmente coisa vindas da prática. E aqui já tá os dois primeiros vídeos que eu estou agendando, então você já tem a oportunidade de me acompanhar aqui no canal para não perder nenhum vídeo aí da série e poder maratonar isso aí comigo, certo? Fica aí essa dica. Tu quer pular um monte de fase do processo seletivo? Meu velho, faça networking já. Tem um grupo do Telegram pinado aqui no canal.
E as nossas vagas saem muito assim por debaixo dos panos. Fulano conhece esse canto, tá precisando de alguém, quer indicar alguém. Então é bom você ter uma rede de network. E o interessante de fazer network, galera, se liguem nesse macete. Você pula algumas fases do processo seletivo. Isso é muito importante. Hoje em dia o processo seletivo tá um saco. Você tem que fazer 3, 4, 5 etapas. Você tem que escrever código. É um saco isso aí. E se tu chega por referência, se tu ficar parelho com alguém, tu passa na frente. Muitas vezes o cara diz, não, eu conheço esse cara, pô, precisa fazer isso não. Pergunta só isso, e aquilo outro, pra gente manter aquele padrãozinho, né, que todo mundo sabe, né, que tem que ter. Se você tá querendo entrar no mercado de TI, você precisa do seu primeiro job. Eu tô te oferecendo tudo aqui de bandeja. Meu velho, ó, tem chance que só basta a gente agarrar. Se você não agarrar, aí eu não posso fazer nada, né? A gente tem que ajudar quem se deixa ajudar. Fica aí a dica também. Toca no link que já é adicionado a ele. Agora, tu quer saber quanto é que ganha um engenheiro de software aqui na Europa? Cara, eu preparei um vídeo que tá muito maneiro. Esse vídeo aqui, ó, trocar Brasil por Europa, vale a pena. Tu sempre quis saber quanto é que ganha um engenheiro júnior, pleno e sênior aqui na Europa? Eu tô com um exemplo aqui da Suíça. Meu velho, teus olhos vai ficar assim, arregalado. Vale muito a pena esse vídeo. Aí é o momento que tu já deixa um like, um subscribe aí e dá uma sacada aqui, ó, no conteúdo do canal. Tem muito conteúdo maneiro, ó. Essa playlist aqui é só desafios comuns, mas antes disso teve a certificação do zero ao certificado. Também foi muito maneiro essa playlist aí também, teve um sucesso bacana, além de outras coisas que eu tenho aqui, ó, dicas de como você conseguir o seu primeiro job, né, como você passar a entrevista, como você pular etapas, enfim, uma série de coisas muito bacana. Sugiro fortemente você já deixar seu like e subscribe, você vai curtir bastante.